Graça e paz, queridos. Tem uma palavra de Deus para a sua vida. Está relatada aqui no livro de Gênesis 22, do 1 ao 7. Texto muito conhecido. É uma passagem que fala sobre o sacrifício de Abraão com o seu filho Isaque. E nesse texto, nós conhecemos a vida de Abraão. Abraão é um homem de altar até essa promessa chegar a ele. E quando essa promessa chega até Abraão, ele deixa um pouco de lado esse hábito, esse costume, esse estilo de vida de construção de altar ao Senhor. E aí vem a bênção até a vida dele, que é Isaque. E ele perde esse hábito, esse costume de construção de altar ao Senhor. Um ensinamento que fica para nós desse texto é que a bênção nunca pode ser maior do que o abençoador. Passa-se o tempo. Então Abraão, ele tem a sua bênção na mão, Isaque, e ele, nesse tempo, ele prepara, Deus põe ele à prova e ele prepara a sua oferta de sacrifício a Deus. O que Deus quer nesse texto não era tomar de volta a bênção que ele entrega a Abraão. O que Deus quer nesse texto é restaurar o estilo de vida de Abraão de altar. Nos tempos que nós estamos vivendo, querido, o que Deus está preparando nesse tempo para o povo dele, para a igreja dele, é a restauração do altar. E a primeira igreja que ele faz isso é a primeira instituição, a primeira igreja. Adão, Eva, Caim e Abel. A primeira igreja, a igreja família. Deus está restaurando o altar familiar. Esse tempo que Deus preparou é para nós voltarmos à comunhão, a restaurar o altar de adoração familiar. O tempo de comunhão que nos foi perdido e nos foi roubado. Segundo ensinamento que fica para nós aqui, é que nessa passagem, Isaque ele tem 37 anos de idade. Ele poderia se opor ao seu pai Abraão. Mas ele confia no propósito da sua vida. Ele confia na promessa que havia sobre a vida de seu pai. Ele confia na liderança do seu pai. E ele vai para o sacrifício. E quando ele pergunta onde está o cordeiro para o sacrifício, é restaurada a identidade profética de Abraão. E ele diz: Deus proverá o cordeiro para o sacrifício. Outro ensinamento que nos fica, querido, é que o propósito e a promessa sempre serão maior do que o sacrifício. Uma frase de meu apóstolo, ele diz que aquele que não estiver disposto a morrer por Cristo não é digno do céu. Esse é um momento de reflexão. Após ele receber a bênção, ele esquece do altar. Depois que passar essa peste, essa praga que Deus permitiu para que fosse restaurado o nosso altar familiar, o nosso altar da principal igreja, nós precisamos nos perguntar o que vai ficar de propósito de ensinamento. Porque o texto diz que Deus pôs Abraão à prova. E ele foi aprovado diante dessa situação. E eu queria deixar aqui essa reflexão para você. O que vai ficar de ensinamento desse tempo que Deus preparou para nós? Será que nós vamos ser aprovados? Ou será que Deus terá que nos colocar novamente à prova em outra situação? O que vai ficar de ensinamento para nós? O que vai ficar de ensinamento para nós? Então, a obediência de Isaque ali neste texto mostra que ele obedecia e confiava no propósito de Deus para a sua vida. Queridos, quando esse tempo passar, precisa ficar esse altar, continuar, permanecer. O altar precisa ser um estilo de vida. Não podemos perder, porque recebemos a bênção do livramento desta peste, perder o altar de sacrifício, o estilo de vida de altar. É isso que Deus está restaurando em nós. O que nós tínhamos deixado pelo nosso conforto, deixamos o altar do Senhor de lado. E Deus está restaurando isso. O principal altar da sua vida, o altar familiar.
Guarde isso no seu coração, querido. Fique com Deus. Deus abençoe, amada.